Eu era essa pessoa, assim, que eu falava, não, o que importa é meu intelecto. O que importa é meu intelecto. E eu sempre trabalhei muito e tal, e eu achava que essa parte não era importante. Aí depois que eu mudei todo o meu estilo de vida, isso me abriu portas. E aqui eu não tô falando que você tem que ser magro, você tem que ser bombado, você tem que... Não, nada disso. Nada disso. Na verdade, o pulo do gato é você estar bem com você. Quando você está bem com você... A sua autoestima vai lá em cima. Pois é. Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Já vai se inscrevendo no canal, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal, informação boa em saúde. Você sabe que, por outro lado, a internet é recheada de fake news e informações nem sempre verdadeiras, e o nosso maior propósito do Pode Doutor é levar para você informação boa em saúde. Então não saia daí, que hoje a gente vai ter aqui um episódio diferente, um episódio maravilhoso com a pessoa que aceitou o desafio de dividir conosco a sua história de vida, a vida como ela é. Então quem está aqui hoje com a gente é a Ariane Ramos, minha amiga. Ariane, muito obrigado por estar presente, por encarar esse desafio, de aceitar o desafio de dividir com nossos ouvintes a sua história. Muito obrigado, Ariane, é uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, confesso que foi uma surpresa, mas vamos embora. Se for para melhorar, é isso ajudar... aí. Mais uma vez, muito obrigado. Então, a ideia da gente trazer a Ariane aqui hoje, a gente sempre traz profissionais de saúde para falar lá do lado da saúde. Hoje a gente vai ouvir o lado do paciente, o lado do ser humano, que a Ariane tem uma história bonita de vida, então nosso assunto é a sua história, né, Ariane? Você estava contando para mim, desde o começo lá, quando você se viu numa situação boa de vida, na verdade, trabalhando, cuidando da família, casada, e aí de repente alguma coisa mudou na sua vida. Esse é o objetivo de a gente bater esse papo aqui. Mas conta lá do começo para mim a sua história de vida, qual a sua idade, o que você tem feito hoje, mas começa lá dos seus... Que idade? Você falou que casou bem cedo. Conta a que você estava contando para mim agora há pouco. Tá Quem você é, de onde você veio, o que você faz hoje, vamos lá. Bom, Ariane Ramos, 40 anos, casada com o Celso. Nós estamos juntos há 26 anos, casados temos 20 anos, 21. 26 anos já com seu marido? Já, meu primeiro namorado. Você tinha 14 anos, então? Eu tinha 14 que história e ele 19. Legal, eu sou casado há 26 anos também, mais ou menos. E, nossa, mas você casou com 14. Na verdade eu namorei, né? Sim, até sim. Esperei completar 18, 19, aí a gente foi... Sim, oficialmente sim, mas já estão juntos há 26. Parabéns, uma história de total sucesso. E casamento é a base, né? Eu acho, a família. Eu concordo 100% e a maioria concorda também, sem dúvida. A família, o seu companheiro de vida, é a sua escolha mais importante da vida. A mais importante. É a mais importante da vida, que é aquela pessoa que vai dividir com você todas as dúvidas, todas as conquistas, todas as derrotas, todas as batalhas. Então, a pessoa que está do seu lado, se não está alinhada com você, sua vida vai ser complicada, podem acreditar em mim. Então escolha direito teu parceiro de vida, independente de tudo, ele vai ser muito importante no seu futuro, né, na sua qualidade de vida. É o que eu digo, eu casei com meu melhor amigo. Assim, eu e meu marido, a gente tem uma conexão muito parceira, a gente é parceiro, antes de tudo a gente é parceiro, sabe? A gente, na vida, já entramos em rascada, já saímos, mas assim, a parceria, óbvio, o amor, o tesão, tudo isso faz parte do casamento, mas acho que a parceria é a base, assim, se alguém me perguntasse qual é a receita de sucesso, é a parceria. Meu marido é super parceiro. Eu concordo plenamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, já que isso aí também é pilar de qualidade de vida, né? Que é o relacionamento, porque você tá o dia inteiro lá com o Celso e, quer dizer, se fosse ruim, sua vida seria ruim. E o que você falou é total verdade. Paixão, amor, tesão, o toque, a cama, tudo isso faz parte também, mas isso vai mudando, vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, né? Mas a parceria, a lealdade, o companheirismo, a amizade, isso é intocável. Se tiver isso funcionando bem, certeza que vai para frente. E tem uma coisa interessante, né, que eu sempre discuto muito isso quando eu ouço. Em geral, a mídia fala muito o contrário disso.
fala sobre separação, fala sobre divórcio. E sim, claro que isso existe, óbvio, gente, nem todas as relações dão certo. Mas no fundo, a maioria das pessoas casa e fica. Pensa nas pessoas que você conhece. Sim. A maioria não está casada? Sim. Com família? Sim. Filhos, etc. Então, isso é o mais comum. Não vou nem usar a palavra normal, que tá difícil de usar ela hoje. Mas o mais comum é que você tenha um relacionamento longevo, uma família longeva, e isso faz parte da sua saúde mental, faz parte da tua saúde física. E essa é a nossa conversa hoje, bater papo sobre estilo de vida. Aliás, esqueci de falar uma coisa, desculpa, ó. Suavipan, uma das empresas que nos apoiam aqui no Pode Doutor, obrigado, Suavipan, trabalha com alimentos saudáveis, tem bolinho, tem outros alimentos, tem sem açúcar, tudo sem açúcar na verdade, tem linha sem glúten. Suavipan, obrigado por acreditar no Pode Doutor, que também aí faz parte da saúde a nossa alimentação. Voltando aqui, Ariane, o nosso papo é esse, então, estilo de vida saudável, qualidade de vida boa. E então você começou falando sobre o seu relacionamento. Conheceu teu marido com 14 anos de idade. E aí? E aí a gente namorou 5 anos, aí fomos morar juntos e começamos a vida. Ali os dois, numa casa cedida pela minha sogra, jovens, né? Começando a vida. Como todos. Como todos. Começando a vida, eu sempre trabalhei muito. Confesso que eu sou um pouco workaholic, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me sentir produtiva. Não que quem não trabalhe não seja, porque acho que quem trabalha em casa trabalha 2 vezes. Sim, né? Sim, cada um tem o seu ritmo, tá tudo beleza. Mas eu gosto dessa dinâmica de acordar cedo, de ir trabalhar, de resolver problemas. Você vai pra cima, você das nossas, vai pesado. É isso aí. E tá tudo bem também. Tá tudo bem, é meu estilo. E aí, depois de 13 anos de relacionamento, eu fui mãe. Né, da Isabela. Isabela hoje está com 12 anos. Mas assim, eu queria só a Isabela. Isso pra mim era muito claro na minha cabeça. Eu vou ter um filho. E aí veio uma menina e pra mim tava tudo certo. Eu sou muito realizada com a maternidade também. Quando a Bela tinha que eu chamo ela de Bela, né? Todo mundo chama ela de Isa e eu sou do contra, chamo de Bela. Quando a Bela tinha uns 4, 5 anos, eu fui numa festa de mães. E uma das mães falou pra mim assim, eu tô tentando ter outro filho, porque minha mãe é filha única. Na escola. Numa festinha da escola. Minha mãe é filha única, ela sofre muito. Isso ela contando a história dela, né? Ela sofre muito pra cuidar dos meus avós e tal. E aquilo ficou meses martelando na minha cabeça. E eu fiquei dividida ali entre o que eu queria, que não era ter mais filhos, quanto a responsabilidade que eu tinha com a minha filha de, na velhice minha e do meu marido, ela ter que cuidar da gente sozinha. Então eu fiquei nesse dilema por meses, uns 4, 5 meses, sei lá, aquilo martelando na minha cabeça. Sabe aquelas coisas que você ouve e mexe com você de alguma forma? Claro, você já imaginou ela lá na frente tendo muito trabalho pra cuidar de você e do teu marido. E assim... Sozinha, filha única com 2 pais idosos. E assim, eu fui mãe com 28, meu marido com 33. Então assim, a gente também já foi pais um pouco mais tarde, né, do que ali o relógio biológico, né, ali não foi na melhor idade e tal. Não, mas até 35 é seguro. É seguro, hoje, mas assim, tá okay. A gente sabe que os melhores óvulos é ali até 27. Dos 17 aos 27 são os melhores, ali é o top 10, né? E depois vai diminuindo. E meu marido já tinha 33, eu engravidei com 27, tive ela com 28, enfim, aquilo ficou martelando meses na minha cabeça. E aí eu falei, mas tem que ter uma outra opção. Não pode ser a única, eu ter outro filho. Aí eu fui estudar sobre longevidade. E aí, estudando sobre longevidade, e eu por conta própria, tá? Sem faculdade, internet, graças a Deus, né? Peguei a transição do analógico pro digital, né? E aí eu fui estudar e eu descobri os 4 pilares da longevidade, que pra mim ali fez todo sentido, né? Ali, aquilo que eu adotei como regra pra mim, pra minha vida. Sensacional. Você foi estudar sobre como envelhecer saudavelmente. O que eu precisava pra ter uma velhice boa? Os 4 pilares que você encontrou? Primeiro, financeiro. Boa. Né? Não nessa ordem, não era de prioridade, né? Vou falar um por vez, mas o primeiro financeiro. Claro. Então, não dá pra gente pensar na Previdência, né? Como a única fonte de renda na velhice, porque é tudo muito caro. Você pensa o teto do INSS hoje, R$ 7.700. Uma clínica de idoso custa no mínimo isso. Então, Sim. Você só vai pagar a clínica e mais nada, né? Enfim. Eu concordo plenamente. Tem que pensar nisso. Cada um com o seu número, mas tem que pensar sim na parte financeira, porque tem um monte de gente falando, importante é ser feliz, importante não. O financeiro faz parte do jogo. E eu era, né, na época, bem mais workaholic que hoje, mas assim, eu trabalhava para pagar minhas coisas. Então assim, eu não guardava R$1, não pensava, assim, não tinha uma poupança, nada. E aí me ramificou estudar sobre educação financeira, que aí é um outro podcast. Sim, já teve aqui
com o Primo Pobre, né? O Eduardo Feldberg, foi maravilhoso. Já tivemos outros também falando sobre saúde financeira, porque, olha aí a prova, né? Aqui é um podcast de saúde, mas a gente já trouxe assuntos sobre finanças, porque saúde financeira faz parte do nosso jogo também. Ninguém é feliz com dívida. Exatamente. Ninguém é feliz pensando em conta. Exatamente. A gente pode ter a questão assim, eu gostaria de comprar tal carro, não consigo. Isso tudo bem, né? Cada um se adapta. Isso vale para mim, também vale para você, vale para todos nós. Mas você realmente ter dívidas, às vezes... Tira o sono. E aí o sono também é um pilar de saúde, né? Isso. Então tira o sono. Então o primeiro pilar que você achou, financeiro. Financeiro. Então aí eu comecei a trabalhar de uma forma mais... Continuei trabalhando, só que um pouco mais intencional em construir renda passiva, para não depender da Previdência. Então isso era um pilar, tranquilo. Segundo pilar, aí estudando mais um pouco com médicos, né, da área, massa muscular. Massa muscular é a poupança da velhice. Boa. Quanto mais massa muscular você tiver, mais saúde você terá, mais dignidade no envelhecimento, mais liberdade. E aí eu comecei a pesquisar sobre massa muscular. Detalhe, uma pessoa que nunca tinha pisado na academia na vida. Achava a academia uma coisa de gente fresca. Você tinha, nessa época, então, uns 29, Não, 28? tinha 33, 32 para 33. Sua filha já tinha 5 anos, desculpa. Minha filha já tinha quase 5. Você tinha uns 33, 34 e nunca tinha pisado na academia. Não gostava de academia, nem nada disso. Aí eu descobri massa muscular. Massa muscular. Só que assim, eu fui pra academia, quem gosta de fazer musculação? Mas só uma parte, essa época você tinha me falado que você estava um pouco acima do peso. Eu tava com, na gravidez, assim, eu ganhei minha filha com quase 90 quilos, acho que 88. Depois que ela nasceu, eu baixei pro 78 e nunca mais baixei mais que isso. Eu tenho 1,68 m, só que assim, né, antes de engravidar, acho que eu tinha 70. Então, um corpo de 70, sem filhos, é um. Com filho, peito, a barriga, já dá aquela, né, não é que estragada, mas já dá aquela balançada, já não fica igual. Então, visualmente falando... eu tava muito feia. A palavra era isso. E assim, como trabalho administrativo e tal, então assim, sentado o dia inteiro, sedentária, celulite em tudo quanto é lugar, tava com o corpo bem judiado. Tá, né? E você se incomodava com isso? Às vezes. Então, Às isso vezes. que é legal, né? Porque a gente não tem que tomar cuidado com isso, digamos assim, uma escravidão, né, ao corpo, à imagem. Então, como eu sei que você é workaholic, os teus valores eram diferentes. Muito. Você era uma pessoa feliz, mas você enxergava isso também. Mesmo não te incomodando tanto, mas você sabia que aquilo poderia melhorar do seu corpo. Sim. Né? Mas sem ser escrava. Isso me deixa bem claro, acho que na sua fala. Muito. Você estava trabalhando, estava cuidando da sua filha, da Isabela, do seu casamento, que é um sucesso. Mas você via que estava alguma coisa fora do lugar que poderia melhorar. É, aquela coisa de não comprar a roupa que queria, mas aqui cabia. Essas coisas de mulher, né? E aí, vamos falar, né? A oscilação do mês. Aí tem mês que eu tô tem dias do mês que eu tô me achando linda, tem dias do mês que eu tô me achando péssima, como toda mulher. E aí, ia comprar roupa, ia sair com o marido, já tava mais, né? Enfim. Então, me incomodava, mas não tanto, porque não era meu foco. Sim, te incomodava, mas não era a prioridade. Isso, digamos assim. Isso, porque meu trabalho era o intelecto, então, na minha cabeça, isso que tinha que estar afiado. Prioridade. Isso que tinha que estar afiado. Mas que é um erro. Isso. É um erro. O que você falou aí da poupança muscular é a verdade total, né? Sedentarismo é péssimo e a verdadeira poupança, viu, pessoal da Faria Lima? Tão importante quanto finanças é a poupança muscular, né? Porque se você envelhecer não conseguindo levantar da poltrona, não conseguindo carregar teu neto no colo, que sentido fez todo o seu trabalho, todo o seu dinheiro, não faz sentido nenhum. Então, sim, isso a gente concorda plenamente. Já falamos aqui em vários episódios sobre a musculação, sobre exercício de força. E aí como que você resolveu isso? Eu fui pra academia. Falando separadamente de cada pilar. Fui pra academia. Na academia, eu não queria fazer musculação, porque eu achava o pessoal de musculação egocêntrico. Ficava na frente do espelho, levantando peso. Ai, que povo chato. Ai, que povo fútil, né, tal. Visão de ignorante, né? Visão de ignorante. E aí eu ia só pra parte do cardio na academia. Mas antes disso, antes de eu ir pra academia, eu perdi 20 quilos só na alimentação e corrida de rua. 20 quilos? Em 6 meses. Sozinha? Sozinha. Sem usar remédio? Sem nutricionista, sem orientação de ninguém. Era o YouTube, Deus eram meus orientadores e minha cabeça. É o autocuidado, né? A gente teve um episódio sobre autocuidados.
você conseguiu fazer aquilo que era necessário, se informando. Claro que médico é importante, nutricionista é importante, ajudaria muito. Um apoio profissional, ele te direciona e você consegue um resultado melhor e mais rápido, né? Então, assim, eu perdi 20 quilos em 6 meses, nossa, uau, eu quero isso, mas minha massa muscular foi no ralo. Apareceu. Nessa época eu não sabia a importância da massa muscular, né? Porque eu queria emagrecer, assim, achava que ia emagrecer. E aí eu perdi os 20 quilos. Aí acabei com a minha massa muscular. E aí fiquei o quê? Flácida. Pra mulher, flacidez é o terror, né? Você pôr biquíni, andar na praia, balançar tudo, é um terror. E aí eu fui pra academia fazer musculação. Antes de fazer musculação, eu fiz um tempo de crossfit. E no crossfit eu comecei a sentir a lombar. Mas assim, gente, nada contra o crossfit. Amo, é um esporte super válido, mas eu também entendo como... Sim, mas talvez porque você não tinha ainda o apoio da massa muscular para sustentar as tuas articulações, né? A dor veio disso. É isso, a dor veio disso, né? É erro de principiante. Então, mas você estava começando, você tinha que começar. De algum lugar. Fui pro cross, amava, porque ali eu sou dinâmico, tal. Só que eu comecei a sentir a lombar, fui no médico, né? Aí começou a doer, vai no médico. E o médico fez uma ressonância da coluna, tudo. Falou, Ariane, precisa fazer fortalecimento muscular. Então você vai pra academia e vai fazer musculação. Eu já sabia que musculação era importante, mas eu tava barrigando. Era o pilar importante, mas eu tava meio que... Só para explicar esse assunto, esse momento é muito importante, porque mesmo quando eu tava na faculdade ainda, há pouco tempo atrás, quer dizer, mais ou menos, né, uns 30 anos atrás, quando alguém tinha dor nas costas, dor lombar, e vários tipos de dores relacionadas à coluna, os médicos orientavam fazer pausa, não fazer ficar atividade em casa, não fazer nada. Então isso já caiu por água abaixo. A gente sabe bem de maneira científica que para cuidar bem da sua coluna, da sua joelho, então, mas vamos falar da coluna. Tem que ter uma base muscular bem formada, é isso que vai fazer sua coluna ficar bem posicionada e não ter dor. Então, dor de coluna, claro, gente, precisa ter uma avaliação médica, porque algumas patologias daí precisam de um olhar diferenciado, mas em geral é aumentar a tua potência muscular, a tua massa muscular para sustentar tudo isso, que é o que você foi fazer então. Foi o que eu fui fazer. E aí eu cheguei na academia e eu achava horrível o ambiente. Só que eu conheci um personal dando aula ali, e eu achei que ele era atencioso, que ele não era, né? E aí fui ter aula com ele. Enfim, me apaixonei pela musculação. Assim, num nível que hoje eu não faço cardio, e só puxo ferro, só. Se eu tiver 30 minutos para treinar, vai ser 30 minutos puxando ferro. Se eu tiver mais, eu faço cardio. Se eu não tiver, eu só puxo o ferro e vou embora e vou feliz da vida. Porque eu aprendi a treinar, né? Aí nisso eu me formei em educação física, que é uma outra história. Então peraí. Então, viu lá o pilar financeiro, foi estudar finanças, conseguiu regularizar essa situação. Aí você, nesse pilar, então, foi fazer uma faculdade, é isso? É. Meu Deus. Então você foi procurar e você é educadora física atualmente? Tenho CREF ativo e tudo. Poxa, que legal. Você trabalha também com isso hoje ou não? Não. Por enquanto não. Ainda não. Por enquanto não. Ainda não. Mas está nos planos em breve. Isso foi quando? Lá nessa eu comecei mesma a faculdade. Depois do emagrecimento? Emagreci, os 20 quilos eu emagreci em 2017. Aí fiquei 17, 18 quando eu entrei no cross, 19 eu entrei na musculação e no final de 18, segundo semestre de 18 eu entrei na musculação, em 19 eu entrei na faculdade. Então o primeiro ano de faculdade eu fiz... tudo isso trabalhando normalmente. Normal, mãe, esposa, dona de casa, profissional. E pra quem tá achando que isso é muita coisa, é que isso pra uma pessoa workaholic, workalover, é normal. As pessoas que trabalham bastante, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá tudo bem. E para quem não tá afim de fazer muita coisa, também tá tudo bem, né, Ariane? Eu acho que é estilo, né? Estilo. Não, sabe por que eu falo isso? Porque pessoas como você, e eu também como eu, na verdade, que sempre fiz um monte de coisa ao mesmo tempo, e fiz tudo com o melhor carinho possível, da melhor forma possível, a gente é muito criticado. Entendeu? Só que a pessoa, para entender, ela só bastava passar uma semana com a gente. Aí ela ia entender que basta você organizar bem o seu tempo, você ter disciplina, acordar cedo, né? Que você consegue fazer tudo isso que você está falando. Então você cuidava da família, você tinha um trabalho que lhe
Nessa época eu trabalhava CLT. Hoje CLT. eu tenho uma empresa, trabalho por conta, mas Sim, eu trabalhava CLT. CLT mais ainda, consome ainda mais o seu tempo e ainda conseguia treinar e fazer a faculdade. Olha, 4 coisas que qualquer pessoa normal já está sentindo até falta de ar só de ouvir. Mas, né? Então, preciso explicar isso que nós não estamos inventando aqui. Isso aconteceu de verdade, na vida real da Ariane. Aí tá, foi fazer faculdade, e aí? eu fui fazer. Olha que doida, né? Assim, eu sou muito persistente. Quando eu quero uma coisa, eu quero. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu boto um negócio na cabeça, até sair eu não paro. Às vezes eu erro, como todo ser humano, tomo decisões erradas. Não, isso é um ponto crucial. Só erra quem faz. Tomo decisões erradas. Na faculdade de medicina, eu me lembro de uma aula, por exemplo, falando sobre esse assunto, sobre errar, né? Erro médico, tem aula sobre isso. Então lá o cirurgião que deu aula falou que todo cirurgião ia esquecer uma gaze no abdômen cirúrgico alguma vez na vida. Aquilo me contestei, né? Eu era jovem ainda, 20 e poucos anos, mas depois você vê que é verdade. Só erra quem faz. Então faz, erra e aprende com o erro e vambora. E aí eu decidi. Por que eu decidi fazer educação física? Que doida, né? Eu tava na academia treinando musculação. E aí, como eu tinha um personal também que me ajudava, né? Ele é atleta, compete e tudo mais. Eu vi uma moça fazendo um exercício assim que eu falei, meu Deus, que ela vai lesionar? Vai lesionar. Via nitidamente que ela tava, assim, se lesionando, ela não tava treinando. E aí, ali, naquele ambiente de academia, né? Eu falei, olha, então, deixa eu te falar, fui dar um toque. Aí eu lembro como se fosse hoje, a menina virou assim, olhou pra mim de cima a baixo e fez assim, você é personal? Aquilo me deu uma subida, uma descida. Aí eu, não, mas é que eu treino com personal, só que, tá bom, mas obrigada. E saiu ali de perto, tudo. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu falei assim, por que não? Eu vou ser personal. Mexeu com o teu íntimo, né? Mexeu com o teu ego. Mexeu. E aí eu fui fazer educação física. Foi ótima a faculdade, foram 4 anos. O primeiro ano eu fiz presencial. Depois aí entrou a pandemia, aí algumas aulas, aí eu fiquei 2020, 2021, e aí o último ano, tudo que eu não tinha feito. E assim, foi uma loucura. Você estava falando do último ano de faculdade. Fazer tudo. Com TCC, com hora complementar, com estágio, com tudo. Prova. Com prova, e aí, como a gente ficou um tempo da pandemia sem fazer as aulas práticas, tinha que fazer tudo no último ano, senão não se formava. E assim, foi insano o último ano da faculdade. Mas assim, você sabe que quando a gente tá passando, acho que é tudo na vida, né? Quando a gente tá no meio do problema, a gente fica, meu Deus, assim, ai, correndo. Mas depois que passa, a gente olha pra trás e fala, nossa, já passou. Sim. Acho que nem um parto, né? Meu parto foi cesárea, não foi normal, mas eu imagino que seja assim, tudo muito... Tem um ditado que assim, que custe muito o que muito vale. Né? Então, assim, não foi fácil. Mas se você não tentasse, você não ia ter feito nada. Em geral, as pessoas já têm o medo de tentar, de começar. Comece. Veja a história da Ariane. Comece. Tudo vai dar certo. E passou tão rápido. Quando eu olhei, pronto, eu já estava lá no CREF, pegando meu CREF. Enfim, aí foi o segundo pilar. Atividade física, musculação, eu preciso disso para envelhecer bem. Terceiro pilar, né? Perdão. Aí confesso que esse eu estou trabalhando já desde aquela época até agora. Eu acho que esse pilar, porque dos seus 4, claro que existem outros pilares também, que a Ariane elegeu esses 4 para a vida dela, que é o que funcionou. E parabéns, acho que cada um tem os seus pilares, tem os básicos aí da saúde, mas esse que você vai falar agora, acho que esse é, pelo menos para mim, o mais difícil. Então, para mim também, doutor. Mas eu acho que nós estamos, sei lá, meio estranhos nisso, né? Será que é difícil para todo mundo? Eu acho que é difícil para todo mundo. Né? Porque envolve várias coisas, né? E tem o outro envolvido, diferente. Sim. A massa muscular depende só de mim. Sim, verdade. Eu que vou pra academia, eu que treino, e eu que me organizo, eu que dou o meu melhor na hora do meu treino. O perdão vai envolver os outros. Vai envolver os outros. E nem sempre o outro... Que nem aquele meme, né? Amar teu próximo, obstáculo, o próximo. Né? Então, eu acho assim, eu ainda estou nesse processo, já evoluí aí... Não vou falar em porcentagem. Meu marido fala que eu já evoluí como ser humano 60%. De 2017, 18 pra cá, né? Mas como ele me conhece bastante, então eu acredito nele. Né? Afinal, são 26 anos juntos. E o perdão, assim, porque a ciência, né? Isso já é provado, testado, e, enfim, cientificamente, que a maioria dos cânceres
né? Eles são oriundos de doenças psicossomáticas. Eu tenho pouca dúvida sobre isso. Não existe um estudo assim tão exato, tão objetivo, mas com certeza passa por isso. Porque o teu sistema de defesa, a tua saúde mental, os teus relacionamentos, tudo isso funcionando bem, você não vai ter doenças. O câncer seria uma delas. Até como médico falar isso é meio esquisito, mas com certeza pessoas amarguradas, pessoas que têm negativas, pessimistas, que têm relacionamentos ruins, estão mais sujeitas a quaisquer doenças, não só as doenças oncológicas, os cânceres, mas doenças infecciosas, dores, doenças autoimunes. Aí às vezes desconta na comida, aí vem obesidade, pressão alta, diabetes. Isso, tá tudo interligado, esse equilíbrio aí espiritual, a espiritualidade também é um pilar de saúde, sem dúvida. Então esse negócio do perdão, acho que vale muito a pena pensar muito sobre isso. Esse pilar eu ainda estou em desenvolvimento, então eu não vou falar muito sobre ele. E você tá achando o quê? Você tá conseguindo? É difícil. Tinha muita gente pra você perdoar? Não, assim, mas as relações mais próximas, né? Sempre é próximo. Então, é aquelas pessoas que você mais ama, mas que mais te machuca, né? Então, mas eu digo também o perdão, não assim, na minha história lá atrás, porque minha mãe, porque meu pai. Eu digo no dia a dia. Claro. Quantas vezes no seu dia uma pessoa... que nem essa menina da academia, ela mexeu com o meu ego. Claro. Ela mexeu com o meu ego ali, é uma pessoa que eu nunca vi na vida. Tipo, o que aconteceu? Uma palavra da menina me desencadeou pra entrar numa faculdade, né? Então, assim, aí algumas pessoas podem falar assim, nossa, que doida, eu vou fazer uma faculdade por causa de uma crítica de uma pessoa que ela nunca viu na vida. Coisa, né? Mas assim, eu já tava envolvida no mundo, eu já tava gostando, eu tava querendo voltar a estudar, porque minha pós eu já tinha terminado, sei lá, a última há 2, 3 anos, então eu tava achando que eu tava meio parada. Eu falei, por que não? Vou fazer educação física. E você tinha feito o que antes? Antes eu sou formada em administração, recursos humanos, pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E eu fiz direito por 2 anos, mas eu não concluí porque... Mas você foi formada e fez pós em administração. Administração, gestão estratégica de pessoas. Eu trabalho com recursos humanos. Mas esse negócio do perdão é muito legal, porque o que acontece? O ser humano tem várias fases, né? Ele nasce totalmente dependente, depois ele fica independente, depois a gente vira interdependente. O seu maior estágio de vida é ser interdependente. Dentre esses 3, que nasceu, alguém tem que trocar a sua fralda, depois você fica independente, jovem, adolescente, pensa que você manda no mundo, depois vem a interdependência, que é o quê? Você viver em conjunto, sociedade, e na verdade as pessoas fazem parte do seu desenrolar de vida. E nesse processo sempre vão ter mágoas, nem todo mundo tem o seu mesmo pensamento, os seus valores, coisas que você faz que para você parecem normais, até, por exemplo, ser workaholic. Para outra pessoa é um absurdo. Então ela vem às vezes e te ofende ou te fala aquilo que é diferente do teu valor, e aí você acaba passando por essa situação do perdão o tempo todo. O tempo todo. E geralmente com as pessoas próximas. Pessoas que você ama. Por quê? Não, porque você tá mais com elas. Né? Então não é a menina da academia, que também aconteceu um detalhezinho, mas são os familiares, são os amigos próximos, são os colegas de trabalho. Essas pessoas o tempo todo. Se você não tiver esse dom do perdão, que é diferente também de perdoar, não é aceitar também, né? Não é passar pano, não é isso. É o perdão por si só mesmo. Eu vi uma frase uma vez, um psicólogo, num podcast que eu tava ouvindo, que ele tava falando, perdoar não é esquecer. Isso, exato. Perdoar, eu te perdoo, mas ainda assim eu te denuncio, porque você me machucou, claro, porque você me bateu, porque eu te perdoo, mas eu te entrego para as autoridades porque você vai ser preso, porque você cometeu um erro, você pode fazer isso com outra pessoa. Então, as pessoas têm essa coisa, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Esquece. Você não vai esquecer. Sim. Só se você tiver Alzheimer ou bater a cabeça. Caso contrário, não. Mas o perdão é o quê? É você se libertar daquilo de uma forma que aquilo não te machuque mais. Entender, ser adulto. E aí, eu imagino que a maioria do público do podcast é adulto, né? Sim, claro. Ser adulto de entender, falar, eu não posso mudar isso. Aconteceu. Me machucou. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar carregando aqui? E não deixar aquilo fazer parte de um mal da sua vida. Atrapalhar o teu desenvolvimento, atrapalhar a sua caminhada, né? Sim, e aí você fica, às vezes, preso numa coisa que não te agrega nada. Então, esse é o terceiro pilar. E só para terminar a questão do perdão.
como você falou, fica preso e fica aquilo martelando dia a dia, insidiosamente. E isso é uma doença muito grave, né? Então tem que tentar, tem que conseguir, tem que trabalhar isso. Aí você pode ter a sua própria ajuda, como a Ariane é uma autodidata, né? Aliás, por isso que eu te admiro, porque você fez muitas dessas coisas você mesma. Você foi atrás e você utilizou dos autocuidados, da sua própria força interior para se resolver. E não tem problema se você que está aí precisar de ajuda. Não tem. De ajuda profissional. Já fiz terapia muito. Depois desse processo, fiz 4 anos de terapia. Então, mas quem teve a iniciativa foi você. Sim. Né? Mas você pode precisar do quê? Psicólogo, médico, psiquiatra, medicação. E tá tudo bem. Tudo isso é feito, são arsenais que te ajudam nessa caminhada. Bom, beleza. Aí o pilar, então, do perdão, que ainda você está trabalhando. Ainda estou trabalhando. Também eu entendi perfeitamente e eu duvido que alguém não tenha que trabalhar isso para sempre. Para sempre. Eu também pra acho. Sempre. Eu acho porque que é para sempre. A gente conhece gente nova, a gente troca de trabalho ou troca de relações no trabalho, mudam as pessoas e aparecem pessoas que são bem diferentes. E num momento ou outro, ela vai te dar uma magoada, posso dizer assim? Em redes sociais, principalmente, Ariane. Muito. Eu acompanhando, porque às vezes quem está ouvindo não sabe, mas a gente acompanha todos os comentários que acontecem nos podcasts. Então eu vejo aqui, por exemplo, ver um colega médico ou um outro profissional, ou até você mesmo, você vai ver o comentário que as pessoas fazem de um corte, eu tenho que apagar às vezes de tanta ofensa grátis. Então isso acontece na nossa vida. Sim. Né? E aí, se você não tiver o perdão, imagina você acumulando ao longo da sua vida, você não vive. Você não vive. Você não dorme. Então é isso aí. O perdão não é esquecer, mas é tocar o barco em frente. Boa. E aí, uma aspa sobre essa parte de perdão que é importante, que a gente também tem que ter autorresponsabilidade de entender em que momento que a gente está da nossa vida. Se a gente já tem maturidade para absorver aquilo ou não, para descartar aquilo ou não. Porque eu vou falar por mim. Durante muitos anos, eu me agarrei, era a minha força diária, acontecimentos do meu passado que me machucaram. Então eu pegava isso como combustível para seguir minha vida. Para seguir positivamente. Assim, tipo, não. Porque um exemplo, um dia fulano falou que eu não ia ser nada. Eu vou mostrar que eu vou ser alguém. Só que assim, olha que doido, né? Você pega essa força, assim, de uma base negativa. Não vai sair nada de bom dali. Porque, já dizia minha avó, tudo que começa errado, termina errado. Então, assim, ver a motivação, óbvio, eu fazer uma faculdade porque alguém me falou alguma coisa, não foi só por isso. Mas também foi um start ali de falar, eu não sou ainda, mas eu vou ser. Por que não? Né? Então, eu transformei aquilo numa coisa boa. Ou eu poderia parar de ter ido treinar e nunca mais ter entrado numa academia, porque um dia alguém me confrontou perguntando se eu era personal porque eu tava me achando. Eu poderia ter ido para esse lado também, né? Então eu peguei aquele sentimento e transformei ele numa ação que para mim foi positiva. Mas durante muitos anos da minha vida, eu também usei sentimentos ruins da minha trajetória, de infância e tudo mais, como combustível para me sustentar. E isso a maioria das pessoas fazem. Já viu aquela frase? Diz assim, agora eu vou mostrar, não fala duvido pra mim, tal. Eu fui essa pessoa durante anos. Hoje, acho que é maturidade, não sei explicar, né? Evolução, essa questão de trabalhar o perdão, eu fui deixando isso de lado. Eu acho que, assim, pensando aqui agora, tudo aquilo que te leve, que seja combustível para você melhorar, para você correr atrás, acho que é bem individual. Você usou essas comparações, essas pessoas que duvidam tal, de forma positiva. E eu acho que eu também, às vezes, faço isso. E muita gente faz isso. Mas acho que isso, nesse caso, tudo é válido. Tudo aquilo que te faz procurar melhorar, correr atrás dos teus sonhos, da sua saúde, da longevidade positiva que você falou, tal, tudo é válido, mas eu entendi. Aí você foi, hoje já com mais idade, você se posiciona de outra forma e vai conseguindo peneirar melhor aquilo que te alavanca para cima. Eu chamo de escolher as guerras que eu vou lutar. Isso. Hoje em dia eu já faço um filtro, já consigo fazer um filtro, falar isso aqui vale meu esforço. Mas o que eu tô dizendo do sentimento é isso, tipo assim, eu usava a minha dor e carregava ela aqui, ela não era só um combustível, eu usava ela como combustível, só que vira e mexe eu me vitimizava com aquilo.
Eu usava aquilo. E aí, fazendo terapia, minha terapeuta falou, Ariane, tem gente que chega aqui que eu não posso nem tirar, ou nem mencionar a dor, porque a dor é uma bengala. Ela não consegue caminhar sem a dor. Opa, não, daí já é patológico, né? Então, na realidade, a dor tem que te levar pra cima, mas também tem que, isso que é o perdão, né? Sim. Esquecer a parte ruim. E eu era essa pessoa. Eu carregava a minha dor ali a tiracolo de bengala, né? Durante muitos anos, pra justificar algumas coisas e para me motivar em outras. Então, assim, uma coisa que nada a ver, graças a Deus, fiz terapia há bastante tempo aí. Hoje não tô fazendo mais, mas quero voltar. Eu acho que é importante, porque a gente tem fases da vida, né? Então, acho que agora eu recém completei 40, então acho que eu tô precisando voltar pra terapia. E o último pilar e assim, para mim, o que sustenta todos os outros, né? E aí é uma questão individual de cada um, é Deus. Né? Eu acho que para fazer todos os outros 3, eu preciso ser direcionada por Deus. De como que eu perdoo, de a capacitação para trabalhar, para, óbvio, estudo, tudo isso, né? É a parte humana, né? A parte natural. E a parte de saúde, de estar bem, de ter uma família, de ter condições mentais e fisiológicas para poder treinar, para poder viajar, para poder estar com meu marido, para poder fazer minhas atividades de casa, porque eu trabalho bastante, mas eu cuido da casa, eu cuido da minha filha, enfim, tenho minhas responsabilidades como toda mulher normal, brasileira, mundial, assim, todas as mesmas coisas. Vou cortar o cabelo, vou fazer a unha, tenho minha rotina também com as coisas. Perfeito. Com certeza absoluta, Deus, e cada um tem o seu Deus. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu Deus e não tem problema, óbvio, isso é individual. Mas sem Deus eu também acho que fica muito difícil, fica tudo muito vazio. A gente acreditar em alguma coisa também é pilar de saúde, para que você possa ter um propósito na vida, para você ter um sentido, ter uma coisa boa, uma energia boa. Se você acredita na Igreja Católica, na Igreja Universal, se você é muçulmano, judeu, isso da Umbanda, não importa. Mas isso com certeza vai agregar valor aí é um pilar de vida, com certeza, a fé, independente da sua, para quem você professa essa fé, mas certamente é pilar de saúde também, provavelmente impacta nas doenças, impacta em coisas que, se você não tiver, acaba sendo difícil continuar, né? Então procure a sua fé naquilo que você tem disponível, né? Você vai procurar aqui, procurar lá, até você encontrar alguma. Qual que é a sua fé? Eu sou cristã. Cristã. Eu sou cristã. Eu também sou cristã. Não, e assim, o que me conforta é que eu sou uma mulher muito resolutiva, de levantar, ir lá, fazer, e resolver e tal. Só que nem tudo na vida sou eu que vou resolver. Claro. Né? E Deus me ajuda muito, assim, é um alívio, na verdade, ter a minha fé. Por quê? Porque é nos momentos que eu não consigo resolver, que eu paro e penso, falo, mas isso não é mais minha parte. E aí eu não sofro com aquilo. Que também tem a ver com inteligência emocional, com descansar. Eu não conseguia descansar. Eu achava que eu tinha que ir até o final, vou resolver e tal. Óbvio, alguma parte eu vou fazer, a minha parte. Né, sei lá, vou estudar, vou melhorar, vou guardar dinheiro, vou treinar, a minha parte eu vou fazer, né? Mas eu não olho tudo. Né, essa responsabilidade também não é mais minha, porque antes era. Antes eu era tudo eu que tenho que fazer, eu tenho que olhar, eu tenho que conferir, eu não deixava sair um relatório sem eu revisar. Nossa, isso me sobrecarregava de uma forma e afetava a minha saúde emocional, eu tive queda de cabelo, como chama? Alopécia? Alopécia. E aí eu tive alergia no corpo, porque eu achava que eu tinha que resolver tudo. Então, assim, eu não tinha, apesar de já estar com o corpo, aí eu já tinha perdido 20 e poucos quilos, eu cheguei a 18% de percentual de gordura. Então, assim, é um corpo de atleta. Para mulher, abaixo de 21% de gordura é atleta. Claro. Então, eu cheguei num percentual de gordura super baixo. E eu achava, assim, fazendo tudo isso, né? Mas tinha coisas que eu não conseguia... Claro, que a gente não tem comando sobre tudo. Tem que ter uma fé, uma energia diferente, né? Para que você possa, algumas vezes, lançar a mão dela e ajudar na tua caminhada. Eu chamo de descansar. Às vezes hoje eu posso... Pela minha fé, eu posso descansar.
né? Porque aí o doutor deve se identificar de ser workaholic, enfim, aí acho que a gente tem que resolver tudo, mas às vezes não, a gente não tem que fazer nada. Não, eu também já passei dessa fase, eu também hoje entendo que na verdade, eu já falei várias vezes aqui também, mas eu fiquei muito tempo trabalhando demais, 20 anos sem férias, ganhei uma ansiedade grave, aí eu tive que ajeitar a minha vida para ter momentos de pausa, momentos de intimidade, momentos de estar comigo mesmo. Fui procurar yoga, por exemplo. Claro, precisei de medicação, terapia. Hoje já estou bem há muitos anos, mas é isso que nós estamos discutindo aqui, que é estilo de vida, qualidade de vida, faz tudo parte do que você falou. Procurei a fé também, já tinha fé, mas procurei nessa época mais ainda e me ajudou muito, com certeza absoluta. Independente, como eu disse, de qual fé você pratica, tem que ter na nossa vida, faz parte dos pilares de saúde e só vai trazer coisa positiva. Sim. Claro, tem várias críticas de várias religiões, mas no geral, para os praticantes, só tem coisa boa a trazer para nossa saúde, para nossa vida, para nossa caminhada. Bom, além desses pilares, né, Ariane, que você falou, desses 4 que eu concordo com todos, podemos falar um pouquinho de outros pilares para a gente entender como que está a sua vida hoje? Podemos. Por exemplo, sono, como que é? Você então mudou a sua vida, você vinha, só para a gente fazer uma apanhada aqui desse momento. Então você trabalhava demais, é isso? Você que se cuidava pouco comparado com o que você podia se cuidar. Tava feliz porque eu sei como é que é. Workaholic, você vive essa vida e pra você tá tudo certo. Não tava assim ruim a vida dela, não é isso. Mas veio essa mudança para melhorar ainda mais. E aí você hoje, então, pratica atividade, trabalha bastante, mas com a consciência do que está acontecendo. Sim, imagino que provavelmente você tire algumas pausas, cuida bem da sua família, etc. Mas existem outros pilares. Por exemplo, um pilar de vida, de saúde é o sono. Sim. Como que é hoje, como que era antes? Então, ou isso não mudou? Aí, doutor, depois que de uns 38 para cá, então dos últimos 2 anos, eu percebo uma necessidade maior de sono. Antes eu era aquela pessoa que eu dormia da meia-noite às 4, pra mim tava tudo certo. Eu achava, né, na minha ignorância, que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Mas às vezes não. Em geral não. Essa frase é famosa, mas te leva Em termos de saúde, essa frase não é legal. Em termos de saúde é um desastre. É um desastre. Então, na minha ignorância, eu achava que tava ótima. Imagina, eu durmo 4 horas. Eu me orgulhava. Eu durmo 4 horas por noite. E tá ótimo, fico bem e tal, não sei o quê. E aí, mas é uma coisa puxa a outra. Então, assim, se eu puder deixar um recado pra alguém aqui, é treine. Porque quando você treina, libera hormônios, libera várias coisas que te ajudam no sono, melhora o teu sono, né? Vários hormônios que ajudam pra você descansar melhor, porque uma coisa é dormir, outra coisa é descansar. Claro. Né? Aí eu tenho sono de qualidade, né? Sono de qualidade, justamente. E aí de lá pra cá eu mudei. Então eu tento hoje dormir pelo menos 6 horas. Eu sei que eu preciso de 7. Eu já sei que quando eu descanso 7, eu fico melhor. Eu fico mais produtiva, a mentalidade, né, com pensamento com mais clareza, já que eu trabalho com a mente e tudo mais. Então 7 horas. Hoje meu sono, neste exato momento que eu estou aqui, esse último mês está sendo bem conturbado o trabalho, porque tá com, enfim, uns projetos, umas coisas. Porque às vezes aparecem coisas e tá tudo bem. Novas que a gente tem que encarar na vida. É assim. Ninguém disse que ia ser fácil. Não está escrito que ia ser fácil. Não, tudo que nós estamos falando aqui tem que envolver disciplina, tem que envolver energia, não é assim... Muito custa o que muito vale. Claro. Né? Então, assim, tô no momento de trabalho intenso agora, então eu tô dormindo pouco esse mês, mas esse mês, eu sei que mês que vem já vai voltar e já vai melhorar. O sono é importante, e assim, eu sou diurna, eu sou aquela que acordo 4 horas da manhã, 5 horas e tô ótima e segue a vida. Eu gosto do sol, eu gosto de luz, eu sou pessoa diurna, né? E, inclusive, tem aquelas pessoas que falam assim, que eu sou noturna. Não existe gente noturna, né? Você tá se enganando. Se você é essa pessoa, o pessoal que tá ouvindo a gente, eu sou diurno. Tá errado. Você tem que organizar seu ciclo cardiano, você tem que se organizar, porque todos nós somos noturnos. Sim, tirando aqueles profissionais que trabalham à noite, porteiro, profissionais de hospitais, de saúde, sim, é verdade. Ideal é que a pessoa tenha o seu ciclo
relacionado ao dia. Você tem toda a razão, mas alguns profissionais não têm como fugir disso. Exige a Tem que se profissão, cuidar, né? vambora. Aí se cuida de uma outra forma, né? Eu Isso. conheço várias enfermeiras que trabalham plantão noturno, mas que 7 horas da manhã estão na academia. Exatamente. Policiais, né? Eu tenho Isso. uma menina que treina lá na academia, que ela é policial militar, e assim, ela trabalha à noite e de manhã a primeira coisa que ela faz, ela vai treinar. Ela fala, eu venho treinar pra dar uma descarregada pra eu ir pra casa dormir pra dormir melhor. Então, alimentação é uma coisa puxa a outra, né? Aí quando você vai pra academia, você já se alimenta melhor. E nessa época que você falou que você estava, como eu já falei, ela não estava descontente, só estava incomodada entre muitas aspas, mas e sua alimentação? Como que era essa época e como que é hoje? Olha, eu era a rainha do fast food. Você sabe que em 2008 eu fiquei internada por 6 dias, por gases. De tão ruim que era a minha alimentação. Quando o médico falou que eu ia ficar internada 6 dias e que era a minha alimentação, eu fiquei chocada. Foi muito antes de emagrecer. Foi lá, sei lá, tinha acho que uns 23, 24 anos. Então, assim, porque eu trabalhava demais, eu só comia o que dava. Então, era uma esfirra, uma coxinha, um McDonald's, uma Pizza Hut, alguma coisa nesse sentido. Assim, mas Todo dia? Todo dia. Eu passei meses, assim, até que eu fiquei internada. Quando o médico falou que eu tava com excesso de gases na parede abdominal e que eu ia ter que ficar internada, porque era tipo um tratamento mesmo, eu fiquei chocada. Falei, gente, não é possível. E aí, depois disso, eu comecei a melhorar, mas não mudei. Eu mudei mesmo a alimentação. Eu como doce, como chocolate, como tudo isso daí. Mas hoje com uma quantidade infinitamente menor. Inclusive, eu gosto bastante da marca aqui. Eu sempre que é bem saudável. Quando eu vou comprar, prefiro. Por causa do açúcar, por causa da questão de integral, tudo mais. O fato é, hoje, a nossa sociedade conspira pra gente comer errado. Sim, comer Apesar rápido. que a gente percebe que de uns 4, 5 anos pra cá, tá muito em evidência essa questão de qualidade de vida, saúde. Depois da pandemia, todo mundo tá preocupado com isso. Exato. Depois da pandemia, todo mundo deu mais valor à vida, né? Muitas perdas, Sim. muitas mortes nas empresas, nas famílias. Hoje, não, se você falar uma coisa muito legal, hoje o mundo corporativo se preocupa com os colaboradores em relação à saúde, isso aí. Eu que atuo em RH, a gente faz, agora, viu o Gym Rats lá, o aplicativo, nem sei nem se pode falar, se não poder, corta. Pode falar, claro. Do Gym Rats, que é um aplicativo de competição, as empresas estão super aderindo e colocando para incentivar os funcionários, dando premiação para praticar atividade física. Sim, tem aqueles outros também que, não me lembro exatamente os nomes, que estimulam ir pra academia. Esse eu não sabia, Gym Rats? Agora é o que tá na moda, assim, que né? É do mas momento. deve ter outros. Sim, mas é uma competição pra ver quem treina mais. Aí tem critérios, tudo. É bem legal. E aí as empresas também estão fazendo essa questão de parcerias com empresas de marmita, já estão liberando no mundo corporativo marmita, né? E alimentação também é um dos pilares. Claro. Né? Mas assim, por que eu falei? Dinheiro pra velhice, né? Longevidade. Dinheiro, massa muscular e tal. Quando você começar a fazer musculação, você vai entender que para construir massa muscular, você precisa beber água, dormir e comer bem. Então, é uma coisa, é um negócio, é tudo interligado. Né? E aí você vai estudando, e aí você vai descobrindo, quem nunca chegou numa academia e alguém pergunta, você tá tomando creatina? A pessoa nunca ouviu falar, né? É um mundo, assim, é um universo que você vai entrando e que uma coisa puxa a outra. Ainda bem, né? Que Ainda bem. É assim mesmo. E aí você vai pegando gosto. E pra quem, como a Ariane falou, ela começou a treinar aos 28, 29? Não, 30 e poucos. 30 e poucos. 33. E hoje faz, com certeza, faz frente pra molecadinha que começa cedo, né? Então, minha filha eu levo pra academia. Exato. Minha filha tem 12 anos, tem o bíceps quase do tamanho do meu. Então a gente sempre fala disso aqui, óbvio. Outra coisa, não tem, você aprova que não tem idade para começar. Não tem idade. Não importa também se você tá acima do peso. O mais importante é você fugir do sedentarismo. E isso é importante. É muito melhor você ser um pouco mais acima do peso, com boa massa muscular, do que você ser sedentário. Sedentarismo é uma tragédia e você sabe muito disso, porque você já foi sedentária, você é professora de educação educadora física, então você viu que sua vida e o seu humor, como mudou? Mudou da água pro vinho, né? Porque, como eu falei, quem é assim, nunca tá, não é que tá triste, mas essa tomadinha, quando ela liga, muda tudo, né? Tudo. Você vê o mundo com muito, já era positivo, aí melhora ainda mais. Vou fazer como eu trabalho com RH, não tem meio como separar, né? Mas vou fazer um adentro aqui, né? Eu tive uma conversa com uma amiga recentemente
E que eu testemunhei isso no âmbito profissional. Depois que eu emagreci, porque aí foi uma coisa, né? Emagreci, aí fiquei muito magrinha. Depois eu ganhei volume muscular, aí eu já fiquei mais musculosa, com músculo mais aparente, evidente, cebola aqui e tal. As pessoas no mundo corporativo, no trabalho, te tratam diferente. Concordo. E aí eu tava conversando com uma amiga que ela tava meio brava, né? Ela tá acima do peso, sedentária, tudo mais. E ela tava reclamando que ela foi fazer um processo seletivo para trabalhar numa empresa, um cargo de gestão, porque ela é inteligentíssima. E ela não passou, e ela achou que foi preconceito, né? E aí a gente tava conversando, e eu, amiga, tá tudo certo, né? Tipo, mas é o seguinte, quando você vai numa loja de varejo de roupa e compra calcinha, a menina pega lá, passa no caixa, tudo, coloca na sacolinha de plástico e te entrega. Kitzinho lá, 3 calcinhas, tudo. Se você vai numa grife de lingerie, a menina pega a calcinha, dobra, coloca aquele papelzinho de seda, coloca lacinho, etiquetinha e tal, coloca numa sacola de papel, com laçarote, com não sei o que, e te entrega. Aí eu falei pra ela, a embalagem também conta. Eles também te pagam pela embalagem. Você também paga pela embalagem. Claro, isso sem dúvida. Então isso também foi uma coisa que eu observei. Né? Não vamos ser hipócritas. Eu era essa pessoa assim que eu falava, não, o que importa é meu intelecto. O que importa é meu intelecto. E eu sempre trabalhei muito e tal. E eu achava que essa parte não era importante. Aí depois que eu mudei todo o meu estilo de vida, isso me abriu portas. E aqui eu não tô falando que você tem que ser magro, você tem que ser bombado, você tem que... Não, nada disso. Nada disso. Na verdade, o pulo do gato é você estar bem com você. Quando você está bem com você... A sua autoestima vai lá em cima. Pois é. A questão, nós estamos tá falando tudo, é autoestima. Sim. A autoestima é fundamental para você se dar bem na profissão, no relacionamento, na família. É fundamental. Porque você muda completamente o teu pensamento. Quem tem baixa autoestima sempre vai achar coisa ruim onde não tem. E quem tem alta autoestima sempre vai achar coisa boa em tudo. Então isso vale pro trabalho também. Sim. Óbvio, porque a gente tá nesse mundo meio agora, tem que tomar sempre cuidado com as coisas que a gente fala. Não tem problema isso, beleza. Só que qualquer coisa o garoto corta ali. Não precisa cortar nada, aqui tudo certo. Porque não adianta ficar tapando o sol com a peneira. É óbvio que numa empresa, num ambiente corporativo, pessoas que produzem mais, que são mais comunicativas, que têm mais energia para entregar. Ué, é óbvio que elas estão na frente. Poxa, que isso? Que papo é esse? Então, não significa que as pessoas também não podem ser acima do peso, não podem ser de qualquer religião, não pode ser sem cabelo, isso não tem problema. Mas a sua energia, e ela passa pela aparência. Sim, passa. sim. Que tipo de hipocrisia seria de falar diferente disso? Não existe. Ela passa pela imagem, que é o teu cartão de visita. Passa. Todo mundo vai olhar como você é. Não é questão de ser um ou outro, mas existe uma mensagem na tua aparência. Óbvio. É o teu cartão de visita. Você está comunicando. Todo tempo a gente está comunicando. É óbvio. E você pode ser comunicativo de várias formas. Sim. Você pode ver, por exemplo, na TV. Tem, por exemplo, o Faustão, que era grandão, agora tá magro. E funcionou. Sei lá, 30 pra anos. quem é mais velho, Chacrinha. Sim. Todo esquisitão. Você não lembra de Chacrinha? Sim, lembro. Lembra? Lembro, eu assistia sábado à tarde com a minha avó. E assim vai. E tem o Marcos Mion. Que tá todo shapeado, mas que também era magrelo, também fez uma transição. Tem espaço para todo mundo, mas passa sempre pela autoestima. Sim. A autoestima é o segredo. Não tô colocando taxando ninguém, não tô. Mas assim, dizendo que quando você busca os pilares, porque o shape que todo mundo busca, ele é consequência. As pessoas falam assim, Ari, qual foi a virada de chave? Não existe a virada de chave. Foram 6 meses de virada de chave, fazendo um pouquinho todo dia. A motivação foi pensar na minha velhice para não dar trabalho para minha filha. A motivação foi essa. Eu quero envelhecer bem, porque eu não quero dar trabalho para minha filha na velhice. E ainda acrescentaria uma coisa. Você quer viver bem para você viver mais. Também. Tá junto com ela mais tempo. Ver meus netos, né? Que te ama. Porque, na verdade, o cuidar-se também é um ato de altruísmo. Você não está se cuidando para você, está cuidando para as pessoas que você ama. Sim. Agora, tudo isso é fácil, Ariane?
Não é fácil, não se iluda. Não é fácil. Mudar de estilo de vida é muito difícil. Cada um tem que fazer o seu melhor. A gente não tá falando aqui também para todo mundo virar monge tibetano, correr maratona. Não é isso nunca. Mas melhorar um pouquinho. Isso. É um pouquinho. Olha, vamos comer. Todo dia eu como chocolate depois do almoço. E se eu fizer só dia sim, dia não? Né? Eu não vou pra academia nunca. E se eu for 2 vezes na semana? Ou seja, começar, né? Começar. Eu não guardo nenhum real. Hoje eu não tenho nada. Se acontecer alguma coisa, se o pneu do meu carro estourar, eu vou ter que passar no cartão de crédito para pagar o mês que vem. Mas recebeu? E se eu guardar 50? E não vou mexer nele, vou ter ali, que eu vou saber que eu tenho aquele 50. Se eu quiser comer um Mac, eu vou conseguir sem ter que passar no cartão. Exemplos básicos, claro, né? Bota 50 por mês em 10 anos, né? Sim. E aí, uma coisa chama a outra. Lógico. Né? Você treina, aí você se alimenta melhor, aí você se alimenta melhor, aí você dorme melhor, aí você dorme melhor, você tem o intestino funcionando melhor, aí você começa a desinchar, aí você bebe mais água, sua pele fica melhora. A pele fica melhor, o cabelo fica melhor, aí a roupa já cai melhor, aí você já quer comprar uma roupa nova. É um negócio, assim, literalmente, é um pouquinho todo dia. É um ciclo do bem, né? Um ciclo virtuoso. É um ciclo do bem. Mas continuando, aí a gente falou do sono, da alimentação você já falou. Existe um pilar de saúde também, Ariane, que é o controle, o manejo do estresse, né? O manejo do estresse. O que você tem para falar sobre isso? O que mudou também? Ou isso... Que aqui, óbvio, nós estamos aqui batendo papo. Para quem está assistindo, aqui nós estamos sorrindo, né? Tá tudo bem. Mas a vida não é sempre assim, gente. Não. Trabalho bom, trabalho bem feito é sempre difícil. Senão nem chamaria trabalho, né? Chamaria piscina. Chamaria lazer, piscina, qualquer coisa. Então, a gente tem que saber isso. Se você quer chegar a algum lugar, vai ter um jardim de pedregulho para você atravessar. Não se iluda, não se iluda. Está muito fácil. Tá errado. Vai terminar num lugar comum. Certo ou errado? Porque tem gente que vai estar certo isso. E tá tudo bem também. Mas vai terminar num lugar comum. E beleza, se é isso que você escolheu, almeja, tá tudo certo. Não tem problema, não tem problema. Mas e nessa caminhada, o estresse? Como que você sempre cuidou do estresse, tratou? Como você enxergou isso? Então, o estresse, eu não trato o estresse. O que eu faço para me desestressar? Então, vamos falar assim, né? Estresse acontece ali, porque eu sou consultora. A minha vida é resolver problema. Só chega em mim quando é o problema. Então, assim, eu não tenho como assim, meu trabalho não é estressante. Não, ele é estressante, é a natureza dele, não tem como eu mudar isso. É que nem, eu imagino que nem você quando um médico, né? Quando alguém vem vai te procurar é porque tá com alguma coisa ruim. Claro, o segredo tá como tratar os problemas. Esse é o segredo. É isso, né? Então, o estresse, o que eu faço? Primeiro eu treino. Aí eu não gostava nada de musculação. E aí eu comecei a gostar. Eu gosto de pôr meu fone e puxar ferro. Quanto mais, melhor. Óbvio, tem dias que eu puxo com menos carga, outros dias com mais carga, outros dias eu brinco, falo do meu marido, eu quero só fazer uma fisioterapia hoje, que é só um levinho ali, um alongamento. Às vezes eu só quero fazer cardio, só quero correr na esteira, ou fazer uma aula de spinning, ou enfim. Então, treino é uma coisa. Outra coisa para me desestressar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de solitude. Então, não é incomum eu pegar meu carro e comer alguma coisa sozinha. Eu gosto muito de gastronomia, essas coisas. Então, é um tempo eu comigo mesma. Às vezes, eu deixo até o celular em casa. Isso também é uma coisa que eu faço. E tempo em família. Aí, agora, a gente em casa tá montando quebra-cabeça também. É um tempo que a gente tá dedicando um quebra-cabeça por semana. Aqueles de 1000 peças, essas coisas todas e tal. Assim, não tem uma coisa intencional que eu vou para desestressar, que já tá ali dentro da minha rotina. E óbvio, né? Eu gosto muito de programar viagem. Então, eu já tô com uma marcada para daqui uns 40 dias, mais ou menos, passar uma semana. E tem uma também para agosto ali, só 4 dias também, já tá agendada. Então, é o que eu faço para desestressar. Então, não tem nada que assim que eu falo, isso aqui eu faço. Não, é montar quebra-cabeça, sentar ali no chão do quarto da minha filha, montar quebra-cabeça com ela, e ela vai conversando, contando as coisas da escola, da vida dela, os dilemas dela, que tá entrando na pré-adolescência, né? E ficar com meu marido. Perfeito. Também é uma coisa que... Então, você
sempre manejou bem o estresse, por isso que você teve sucesso. De um tempo pra cá, né? Ah, sim, exatamente. De um tempo pra cá. E que mais? De tipo de pilar de saúde, você fica longe de coisas ruins, tipo drogas. Você já chegou bebida, cigarro, obviamente nada disso nunca. Nada disso nunca. Bebe alguma coisa? Zero. Zero. E por incrível que pareça, eu bebo zero também. Pouca gente acredita. Zero. Mas eu bebo zero também, porque esse tipo de coisa, cigarro, bebi. Já fumei, e por isso que eu pesava, saí da faculdade pesando 79, magrelo. E quando eu parei de fumar, aumentou bastante o peso. Eu tô devagarzinho tentando reduzir. Mas cigarro é uma desgraça. Fumei 30 anos e consegui abandonar uns 10 anos. E só que quando você aprende uma coisa ruim, quando você é moleque, né? É muito difícil, né? Então, saibam uma coisa, nunca aprendam a fumar. Nunca, porque depois para você largar vai ser tenso. Então, manejo ficar longe dessas coisas todas é importante também dentro dessa linha que a gente estava comentando, que é envelhecer de maneira saudável. A espiritualidade a gente já falou, que é ter Deus junto com a gente, ter a fé. E você tá completa hoje, então, né? Dá pra ver que você... Tô evoluindo algumas coisas ainda, né? Você transmite uma energia muito boa, muito incrível. E hoje, agora vamos chegar até o hoje. Hoje você é consultora, oferece toda essa experiência para as empresas. Então, isso na parte de recursos humanos, mais voltado para compliance, trabalhista, previdenciário, jurídico, essas coisas, né? Parte do negócio mesmo. Então, sou formada em educação física, sou graduada, tenho o CREF, pretendo fazer migração de carreira, né? Mas preciso de mais um tempo. Ainda tenho algumas coisas para conquistar, né? Vai vir pela consultoria, mas quero migrar sim, e eu quero trabalhar com o público feminino na parte de educação física para apoiar as mulheres, porque foi aquilo que você falou no começo, né, doutor? Não é fácil para ninguém, mas é possível, claro, né? Eu sou a prova viva disso. Sim. Eu tenho amigas que são a prova viva disso. Vi pessoas sair da obesidade mórbida para palcos de fisiculturismo. Óbvio que, assim, palcos de fisiculturismo é ali o ápice, assim, né? O extremo, de um extremo para o outro, e que nem todo mundo vai seguir esse caminho, e tá tudo bem. Né? Porque hoje eu já fui 18% de gordura, rata de academia 7 vezes por semana. Hoje não mais. Eu cheguei num shape, aquela história, né? Vou colocar o shape pelo menos uma vez na vida. Coloquei. E hoje eu treino mais por qualidade de vida, por saúde, para envelhecer bem. Então, eu tô com 40, eu quero chegar pelo menos aí passar dos 80. Com certeza. Passar dos 80. Então, para isso, eu tô cuidando desses pilares, né, que eu adotei como os meus principais. E aí, os que a gente falou depois são ramificações desses. Claro, né? Que é alimentação, estresse, sono, são ramificações desses 4 que eu escolhi pra minha realidade. Tem gente que vai priorizar a alimentação primeiro, de vez o treino, e tá tudo bem, né? Porque não existe receita de bolo, porque somos pessoas, indivíduos diferentes, né? Então, não existe receita de bolo, mas pra mim é fazer um pouquinho todo dia. O que eu tô fazendo pra mim, que é uma coisa única, só pra mim? Cuidar da minha saúde. Então, como que eu cuido da minha saúde? Mental. Estudando, trabalhando, porque eu gosto de trabalhar, mexendo com meus investimentos, eu gosto também, é uma terapia lá, olhar a bolsa de valores, comprar um Bitcoin, um negócio assim, eu gosto também, legal. É uma terapia. Treinar todos os dias. Agora eu tô no projeto férias, né, que eu tô com a viagem marcada, então tô ralando um pouco mais, mas assim, hoje não treino mais 7 vezes na semana, né, como antes, na intensidade de antes, treino 4, 5 vezes na semana, e pra mim tá o suficiente. Alimentação, água, muita água, as pessoas menosprezam o poder da água, e água é, assim, todas as funções do nosso corpo precisam de água para acontecerem. Né? E as pessoas menosprezam, ficam, eu não bebo muita água. Quando fala isso pra mim, eu já falo, meu Deus, nem vamos conversar sobre as outras coisas. Que você tá me falando que você não consegue beber água, então você não vai conseguir levantar 140 quilos no leg press, você não vai. Desculpa, e o restante, se você não consegue beber água, você não consegue fazer o restante. É o básico, né? É o básico, bem feito. Muito bem, Ariane, amei a nossa conversa. Também, doutor, obrigada. Entregou muita coisa aí para nossos ouvintes, que certamente, se uma pessoa se entusiasmou e mudou
mudou de vida pelas tuas falas, tenho certeza que sim, já valeu. Agora, além de tudo, eu queria que você deixasse uma mensagem final, alguma coisa que é importante para tudo isso, uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre tudo que você falou aqui. Olha, não espere acontecer um evento para você mudar. Decida agora, hoje, nesse momento. Acabou de ouvir esse podcast, o que eu vou melhorar, o que eu vou mudar que eu preciso, ou melhorar que eu preciso para iniciar minha mudança. Porque a gente fica esperando acontecer um evento e às vezes o evento é ali todo dia, a vida real. Porque a gente não sabe se amanhã vai ter. Então é fazer o hoje. O que eu posso fazer melhor hoje? É beber água? É beber água. É selecionar meu prato de comida, o que eu vou colocar mais legumes, mais proteína, mais, enfim. É isso que eu vou fazer. Eu vou ficar mais com a minha família? É isso. É um pouquinho todo dia. Grandes mudanças, elas vêm com consistência. E não é a intensidade, é a qualidade. Eu acho que é isso. Boa, Ariane. Muito obrigado pela conversa. Achei maravilhoso conhecer a tua história. Espero que você tenha tocado aí vários corações. Pode, doutor, compartilhe esse episódio, compartilhe saúde, espalhe informação boa. Informação de Amantes da Prevenção. Um abraço a vocês, sigam-nos bons. Até o próximo episódio do Pode, doutor. Mais uma vez, obrigado, Ariane, obrigado a você que está aí, obrigado pessoal do estúdio. Até a próxima, fiquem bem. Tchau.